Gravando. Braskem teve um lucro de 3,33 milhões no trimestre, reverteu seu prejuízo e o seu EBITDA disparou. Mas mesmo assim, ela segue com uma movimentação de baixa forte e hoje cai 7% após as falas do seu CEO sobre os credores e o mercado aí talvez esperava um pouquinho mais. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco desse resultado que foi soltado ontem, né? E tentar entender um pouquinho o que foi essas falas e é realmente a reação do mercado e quem sabe através dos gráficos entender, né, se há algum espaço, uma oportunidade para a Braskem no futuro. Então, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho, tá, sobre o que aconteceu com a Braskem. Então, a Braskem basicamente reverteu o prejuízo e lucrou 3,33 bilhões, né, de reais no segundo tri de 2026, contra um prejuízo de 266 milhões no segundo tri de 2025, né, na comparação anual. O EBITDA recorrente veio na casa de 5,25 bilhões, ou seja, 1,04 bilhões de dólares, que antes era 427 milhões, tá, de reais, um salto de mais de 12% na comparação anual. A receita líquida veio na casa de 21,72 bilhões, um salto de 22% na comparação anual. O motor do resultado, aumento dos spreads químicos e petroquímicos no mercado internacional, impulsionados pelo conflito no Oriente Médio, combinados com uma captura de comercial da companhia, tá? A reação da ação subiu no dia, praticamente ontem, né? Subiu 2,69 no dia, reconhecida pela melhora, mas sem euforia, tá? O ponto 2, quem ganha e quem perde com balanço, né? Ganha um acionista de curto prazo o melhor resultado operacional em anos de fôlego e melhora a posição de barganha da empresa na negociação com credores. Ganha nova administração, né? O CEO e o novo CFO ganharam credibilidade com um balanço forte enquanto negociam a reestruturação. Fica dentro, fica no centro, né? Fica ali no meio termo, os credores. As conversas são construtivas e avançam bem, mas os credores pressionam por dinheiros novos dos acionistas, o que pode significar uma diluição para o minoritário. Perde o acionista minoritário no médio prazo. As alternativas em discussões incluem diluição de participação de controladores com um novo financiamento ou alongamento dos prazos. Qualquer uma delas tem um custo para quem está dentro. Ponto. O que o investidor deve fazer a partir de agora. Então, resumidamente, tivemos um resultado teoricamente bom para a Braskem, mas o ponto é que segue a pressão sobre as dívidas, né? Os credores querem mais, exigem mais dos acionistas, incluindo o minoritário, que dependendo pode ser você. Então, muita atenção para a Braskem nos próximos dias. E o que o investidor deve fazer, né, a partir de agora? Qual seria o plano de ação? O balanço é excelente, mas a tese é definida pela dívida. O lucro de 3,33 milhões e o EBITDA de 5,25 bi são ótimos, mas a Braskem enfrenta o seu pior crise financeira. Com reestruturação extrajudicial em curso, o juiz já está tendo congelado 2,6 bilhões em cobranças a vencer em julho. O balanço bom fortalece a posição de negociação, mas não limita o risco. Gatilho para monitorar o desfecho das negociações com os credores, um evento central. Consenso melhor, cenário litígio, risco maior. Eventual aporte de capital diluição. Se os credores exigirem dinheiros novos, os minoritários podem ser diluídos. Sustentação dos spreads petroquímicos. O lucro veio em um aumento pontual ligado ao conflito do Oriente Médio. Se os spreads normalizarem, os resultados podem não se repetir. Posição da Petrobras. Um possível aporte da controladora é discutido, mas especialistas alertam que pode não resolver isso sozinho. O risco que domina a tese, o risco de reestruturação traumática, se a negociação consensual falhar, o cenário de litígio pode ser destrutivo para o acionista. Risco de diluição, o dinheiro novo dos acionistas, diluição do minoritário. Risco do spread pontual, o lucro veio de um pico de spread ligado à geopolítica, e não é garantia de tendência. Para quem está dentro, segurar, mas com atenção redobrada à reestruturação. O balanço forte melhora a tese, mas o desfecho da negociação com credores é o que define o valor. Então, realmente é esse desfecho das negociações. Então, qualquer boato vinculado, né, ligado a estas negociações,
pode afetar diretamente o resultado da Braskem. Acompanhe o comunicado sobre a dívida. Para quem quer entrar, avaliar-o com cautela e o foco no evento. O lucro de 3,33 bi é real, tá? Mas a ação ainda carrega o risco de reestruturação e da possível diluição, entre apenas se aceita a volatilidade do processo de renegociação e monitore o desfecho com gatilho decisivo. Então, basicamente, foi isso que aconteceu com a Braskem, tá? Pesou bastante, embora ela tenha tido, sim, ontem um resultado positivo vindo do seu balanço, mas, obviamente, tivemos algumas falas vinculadas ali com o CEO, falando com os credores, esse pedido dos credores de novos de um dinheiro novo, tá? E a possibilidade de diluição dos minoritários assusta, obviamente, o mercado, e mesmo assim que o balanço veio bom, ele tem um asterisco, né? Que diz ali que provavelmente essa melhora foi por conta de coisas pontuais. Isso afeta diretamente aí uma expectativa de resultado pela frente, porque a gente não sabe se essa melhora pontual, esse asterisco vai, né, fazer peso no próximo trimestre. Quando a gente olha o gráfico da Braskem, ele apavora, né? A Braskem há um espaço aqui natural dela buscar essa região de suporte, que seria ali na casa dos 2,73. E óbvio que se a gente for ver, quando ela gerou esse rompimento aqui, né? Ela perde os 5,75, há grande espaço para cair, para buscar esse suporte. E se a gente for ver, é uma queda de 40% que pode se avizinhar, tá? Se a Braskem continuar, né, nesta expectativa ampla vendedora. O que nós tivemos aqui foi um rompimento forte dessa região, tá fechando o semanal, lembrando hoje é sexta-feira, então tivemos o fechamento desse candle. Obviamente, se fosse pensar numa continuidade de uma movimentação, um movimento mais técnico aqui, seria o ideal que ela fizesse uma correção, pelo menos testasse aqui o famoso pullback, rompesse, realizando esse pivô de baixa, e aí seguisse essa movimentação. Então, para quem é investidor de longo prazo e está dentro da Braskem, é obviamente muito preocupante se ela conseguir romper pelo menos a mínima desse candle do semanal, que seria ali na casa do 4,70. Para você que é investidor de curto prazo, ou pensa mesmo até em swing trade, pode ser uma possibilidade na venda da Braskem, até mesmo aquele que é mais ousado e pensa no day trade, talvez possa surgir algo de interessante para a Braskem, caso ela consiga perder o 4,70 e principalmente na ponta vendedora. Se a gente for ver o diário aqui, a gente tem essa porrada muito forte, né? Até tivemos um fechamento onde a Braskem recua, né? Deixa essa sombra inferior, o que pode sinalizar até uma possibilidade de um fundo no intradia, tá? Para quem sabe continuar subindo, pelo menos testando, né? Aquela ideia ali de correção mais ampla. E a gente pode observar que no penúltima hora aqui do pregão, às 3 horas da tarde, nós tivemos um candle forte comprador, sinalizando a possibilidade de um fundo. Embora um fundo que, se a gente for olhar ali no gráfico diário, não tem muito onde ela se agarrar, a gente não tem um suporte próximo, não tem uma média agindo com essa ideia de suporte. Então pode ser realmente uma tendência de um suspiro inicial para quem sabe testar essa região dos 5,21, tá? E aí a gente aguardaria para ver o comportamento a partir disso. Por quê? Obviamente, ela fazendo um topo nessa região dos 5,21, pode ser que tenhamos aí a continuidade desta movimentação de baixo, que seria vantajoso para operações ali visando o swing trade. Beleza? Já para operações de longo prazo, realmente, a Braskem ainda numa situação difícil, e mesmo com operações visando swing trade, é complicado porque qualquer fato relevante ali envolvendo essa questão das dívidas dos credores, vamos supor que saia, você entra vendido e saia uma notícia vinculada a uma melhora com os credores e um avanço mais forte, ou até um acerto com os credores, provavelmente o Braskem pode dar um forte movimento, né, gerar um forte movimento de alta aqui, e aí mudaria todo o cenário. Mas para quem pensa em day trade, eu acho que pode ser sim uma boa possibilidade. Beleza, galera? Então foi o vídeo de hoje, entender um pouquinho do que aconteceu com a Braskem, que a queda de hoje sim foi vinculada a algumas falas do CEO sobre os credores. Nós tivemos o resultado ontem, que trouxe uma movimentação, um desfecho positivo, mas pontual para a Braskem. E não se esqueçam, né, que também é muito importante de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo aqui informações importantes, como o caso da Braskem para vocês. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!